8 horas e 50 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. E neste bloco é reservado aí a pauta sobre os programas de governo dos candidatos que nós recebemos aqui com o Caio Viana do PDT. Hoje não será diferente. Claro que sempre tem aí, né, assuntos que ficam pendentes e a gente vai abordando aqui na medida que acha interessante e necessário. Voltamos com você, Aloysio, nesse bloco que abre aí sobre essa pauta. Na verdade, o correto seria Arnaldo, porque eu acabei abrindo o segundo bloco, mas eu vou abrir, pedir licença, Arnaldo, e Caio, a gente falou já sobre transporte público no programa passado, e a ideia aqui era manter sua saúde e educação e falar de outros projetos e outras áreas. Mas eu vou só ficar com o transporte, porque a gente falou da questão social e eu perguntei também sobre transporte público em relação à passagem social e a gente acabou não falando nisso. Então, eu queria saber qual é a programação de retomada em relação ao transporte público e especificamente em relação à passagem social ou algo semelhante. Excelente pergunta, Luiz. Importante a gente tocar nesse tema, que é um dos principais tormentos hoje do povo de Campos, vem afetando diversas pessoas em diversas regiões, né? O trabalhador hoje ele gasta mais tempo para ir e vir do trabalho, tem menos tempo para ficar em casa com a sua família, um tempo que cada dia mais já é reduzido pela necessidade de trabalho. Muitas vezes tem pessoas que trabalham em mais de um trabalho, então tem menos tempo em casa, ainda passam horas esperando o transporte. Isso é inadmissível. Eu, inclusive, Luiz, nessa semana na minha live, participou o senhor Arialdo, lá de Guarulhos, e ele relatou algo que eu achei, assim, o cúmulo do absurdo. Ele é morador de Guarulhos e quando ele precisa ir ao hospital de Guarulhos para ele ser atendido, ele precisa pegar um coletivo, né, um ônibus em Guarulhos, no bairro dele, vir ao centro da cidade, pegar outro ônibus no terminal para ele voltar para Guarulhos, para ele ir para o Hospital Geral de Guarulhos. Isso porque ele é morador de Guarulhos. O trajeto da casa dele ao hospital de carro dá em torno de 7 a 8 minutos. Ele leva entre 40 e 50 minutos para fazer esse trajeto no transporte público, porque não tem uma linha direta dentro de Guarulhos. Isso é um absurdo, isso não tem menor cabimento. Isso é você colapsar a cidade como um todo. É um empresário que ele não pode contar com um profissional no horário que ele precisa, é o profissional tendo o seu salário penalizado porque ele não consegue chegar no horário que ele foi contratado por conta do transporte público, é ele precisando sair muito mais cedo de casa, né, para ele poder tentar chegar em tempo e voltando para casa muito mais tarde. Então, é preciso entender primeiro o seguinte: o modelo implementado atual não deu certo. E não deu certo, na minha forma de pensar, porque não houve um trabalho de escuta e de diálogo, tanto com os permissionários de vans, tanto com os rodoviários, quanto com a população, sociedade civil organizada e todos mais. Para quê? Para que se pudesse escutar qual é a demanda. O serviço lá atrás de transporte, na gestão passada, já vinha falhando, né? E vinha falhando muito, até por conta dos desperdícios de dinheiro público. Chegou em alguns momentos suspender a passagem social. Eu não sei se você se lembra disso, acho que vocês até deram matéria disso na época, mas a passagem social foi suspensa durante um período, né? Exatamente porque não estava fechando a conta. Hoje tem um candidato que representa o modelo que não deu certo, que fala, né, que ele vai retomar a passagem social, mas aí ele coloca a pegadinha dizendo que é no menor preço possível. Ele dá o entendimento de que vai retomar a passagem social e que isso seria passagem a R$1 de novo. Depois ele coloca o menor preço possível. A grande realidade, Luiz, é que não fecha a conta. Então é preciso criar um modelo de transporte público que atenda a população e não quebre nem as empresas de ônibus e deixem os permissionários de vans trabalharem da forma adequada, mas sem prometer esses devaneios que tem candidato prometendo, que isso sim não fecha a conta. E aí você tem que entender que para que o transporte volte a funcionar, é preciso primeiro acabar com esses terminais de integração. Isso não deu certo. Isso não funcionou na cidade.
E principalmente para as pessoas que moram em localidades mais distantes, elas sofrem muito com isso. Terminais temporários, provisórios, quando chove, cai chuva lá dentro em cima das pessoas. Isso é inadmissível, uma falta de olhar humano e de sensibilidade com a população terrível. Então, primeiro, nós vamos acabar com esses terminais, proporcionando que vans e ônibus circulem em todos os bairros e com a criação das linhas diretas, porque não tem cabimento uma pessoa sair de Guarulhos e ir para o centro da cidade para voltar para Guarulhos. Isso é inadmissível. Então, esse é um problema que nós vamos solucionar, e isso aí nós não estamos falando de custo para solucionar esse problema, é de reajuste do transporte público, é de reorganizar, na verdade, a palavra correta é reorganizar o transporte público, né? Entendendo a necessidade de implementar definitivamente, inclusive, o bilhete único, para que o cidadão pague apenas uma passagem para ele ir até o trajeto final dele. Isso se faz também, inclusive, com as linhas diretas. Então, isso sim é possível. Prometer que vai voltar com a passagem social, deixando entender para a população que vai voltar com o preço de R$1, isso é estelionato eleitoral, porque o menor preço possível fica sempre menos destaque. E a população acaba se enganando e achando que o candidato vai voltar com a passagem a R$1, e isso não vai acontecer. Não cabe no orçamento. O que hoje o povo de Campos quer é ter a condição de chegar rápido no local dele de destino. É ele conseguir chegar no trabalho dele no horário certo, ele conseguir voltar para casa mais rápido. E, obviamente, pagando um preço justo. Não sendo taxado várias vezes, como é o que vem acontecendo hoje, por conta dos terminais de integração. Caio, como a Luísa falou, nesse programa a gente vai diversificar um pouco a questão de proposta de governo, e entre essas pautas que a gente pensou em diversificar está a questão da cultura, que a gente pode espraiar em várias vertentes. Uma delas, manifestações populares, como foi contestado no bloco anterior. O Carnaval de Campos, por exemplo, quando a gente fala de carnaval, sempre o destaque que não é só a folia em si, só a festa em si, tem essa questão também econômica por trás disso, né? Tem todo um contexto social também junto às comunidades. Há a possibilidade do carnaval voltar a ser feito na data oficial, ao invés de ser um carnaval fora de época, que mudou no governo Rosinha, e de lá para cá o Carnaval de Campos só veio se esvaziando? Aí dá vontade da gente fazer uma pergunta para as pessoas avaliarem. O que impede o carnaval voltar para a época que é de carnaval? Vontade política. É só uma determinação política. O carnaval tem que voltar para a época de carnaval, eu não tenho a menor dúvida disso. É inadmissível você pensar que gastaram 110 milhões de reais para construir um sambódromo e você não ter o carnaval na época de carnaval e não valorizar a cultura popular. Porque eles não só tiraram o carnaval da época de carnaval, como não valorizaram a cultura popular. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, tanto com ajudas, né, quanto com investimentos, quanto também você tirando o carnaval da época de carnaval. E aí, a necessidade da gente fazer uma parceria pública e privada no CEPOP vai, inclusive, ajudar muito nisso. Porque, na contrapartida, né, várias coisas podem ser estabelecidas. Tanto cursos de capacitação para aproveitar aquela área grande que tem o CEPOP, quanto a gente conseguir que a participação pública e privada faça uma contrapartida valorizando o carnaval na nossa cidade. Isso é o que a gente quer, é o que a gente espera. Eu lembro quando as pessoas tinham prazer de participar do carnaval em Campos, porque ele era na época de carnaval, no momento que está todo mundo com clima para isso, né? E agora, infelizmente, não é isso que a gente vive na nossa cidade. Tem uma pergunta aqui, eu queria falar sobretudo sobre cultura, que é a minha área também. Eu fiquei com uma dúvida também, e ela está resumida aqui na pergunta em relação ao transporte, na pergunta da Suelândia Peixoto. Não entendi sobre o bilhete único. Você vai direto, como ter bilhete único? Pode explicar melhor? Então, Luiz, o cidadão hoje ele para num terminal para ele poder se locomover, né? Então ele acaba sendo taxado algumas vezes, principalmente se o cara tiver que pegar mais de uma ou duas conduções, como acontece em muitos casos. A gente vai acabar com esses terminais e vai ter linhas diretas entre os bairros, mas também vai ter linha direta até o centro da cidade. Com isso, se o cidadão sai de uma localidade, vai até um bairro primeiro e depois ele precisa ir ao centro, ele vai fazer apenas isso com bilhete único. Essa é a implementação do bilhete único. Mas ele vai valer para o cumprimento
Eu quero ir de Travessão ao centro. Ele vale para o trajeto? Vale. É o bilhete único. Inclusive para van? Inclusive para van. Que como é já estabelecido em várias cidades e deu certo, né? É sobre cultura, Caio. Que a Rafa perguntou do Arnaldo, eu queria fazer... Porque a gente tem uma riqueza arquitetônica muito grande, né? Verdade. Tem vários solares aí tombados pelo IPHAN, é uma coisa até... É difícil ver paralelo em outros municípios de outros lugares, talvez só em Minas Gerais, ali é período colonial, né? Que é um pouco anterior. Tem o dos jesuítas, ali onde hoje funciona o Arquivo Público Municipal. Você tem o das Airis, que está caindo aos pedaços, da tristeza de ver ali na Campos da Fona. Você tem o da Baronesa, também tombado. Você tem o do Asilo do Carmo. Você tem, é um patrimônio muito rico. E eu me lembro que no governo na eleição de 2008, eu fiquei fazendo proposta de candidatos, e a proposta de Rosinha realmente era muito boa. O projeto do governo era muito bom. Era pegar esses solares e fazer um roteiro histórico, que também gera divisa, né? Porque serviço, né, gera divisa também, em tempo de crise. Isso não foi feito. Você pretende fazer alguma coisa parecida no sentido de conservar o patrimônio arquitetônico de Campos e também gerar divisa e serviço? Com certeza, Luiz. Eu acho uma medida necessária, né? E acho que a gente precisa fazer isso também com as parcerias públicas e privadas, até para a gente ter capacidade de recuperação, né, desses patrimônios históricos. E é preciso ir além, né, Luiz? Voltar a programas, calendários de eventos culturais importantes no nosso município, que gerava oportunidade de qualidade de vida para o cidadão campista, da família estar junto num ambiente descontraído, de lazer e de cultura, como foi o caso do projeto Viva a Música, Viva o Melhor, né, no Jardim São Benedito, do Jardim Concert no Jardim Liceu, né, programas importantes que não funcionaram desde que a gestão do nosso grupo político saiu, nunca mais colocaram para funcionar esses programas, e eram programas ideais para que a gente proporcionasse essa qualidade de vida, esse lazer, principalmente aos finais de semana, para a família campista. Entender, Luiz, que outros equipamentos importantes, como é o Teatro Trianon, que é um teatro extremamente reconhecido no estado do Rio de Janeiro, o Teatro Trianon foi construído no governo do Arnaldo, né? Eu vi recentemente uma live onde ex-prefeitos e ex-governadores diziam que teriam construído o Trianon. Isso não é verdade. Na verdade, o Arnaldo, quando assume a prefeitura, o Trianon ele estava na sua fundação, né, somente no início da sua obra, sem ter sido pago a desapropriação do terreno. O Arnaldo pagou a desapropriação do terreno e construiu o Teatro Trianon inteiro e entregou, né? Um equipamento fantástico e que hoje a gente vê que está sendo mal utilizado pela administração pública ao longo de anos, inclusive já com deterioração visível do equipamento, né? E você pode ver na sua fachada já com diversas falhas caindo ali aquelas estruturas, e isso é inadmissível para um equipamento tão bonito, tão importante para a cultura da nossa cidade, para o lazer e para a qualidade de vida do cidadão. Caio, tem duas pautas que na entrevista anterior você com o Nogueira, o Aloysio e o Aldir comentaram, e que sempre que a gente recebe candidatos a gente vai bater nessa tecla, porque qualquer pesquisa qualitativa que se fizer, você vai encontrar como as principais demandas da população: saúde e educação. Eu queria saber de você o que mudou na sua percepção, sobretudo agora que a campanha está mais efetiva, digamos assim, do que na entrevista anterior, em relação às demandas para a educação nos diferentes pontos de Campos. Olha, Arnaldo, primeiro a gente precisa avaliar que a educação de Campos também tem um orçamento que não é pequeno, né? São 355 milhões de reais que foram executados no ano passado na educação de Campos, e o que a gente vê de novo é uma precariedade das estruturas, um material didático não adequado, os profissionais não sendo valorizados, né? Uma estrutura tão grande como é a estrutura da educação. É preciso que a gente volte a olhar para a educação com respeito. Eu tenho dito que Campos perdeu uma década, tanto no desenvolvimento econômico quanto social. Mas Campos também, essa geração, né, das nossas crianças, dos nossos jovens,
perderam uma grande oportunidade de uma educação boa e de qualidade para os nossos jovens, para as nossas crianças, com erros que aconteceram pelas últimas administrações. Eu me lembro que a última vez que Campos teve uma educação de excelência foi no governo do nosso grupo político, né, que inclusive o governo foi premiado com a medalha Anísio Teixeira por excelência na educação. E o que a gente viu foi a gestão passada entregar a educação de Campos nos últimos lugares do IDEB do Estado e na última posição do Norte e Noroeste. Uma cidade que proporcionalmente investe muito mais do que outras cidades que estão muito à frente da nossa. Isso é inadmissível, né? E a gente vê isso acontecendo de novo, tanto é que esse ano, de forma irresponsável, eu não consegui entender até hoje, para não dizer que foi má-fé ou falta realmente de competência, por que não foi enviado as notas para que o IDEB pudesse dar a classificação? E aí, de novo, por quê? Ia ser pior do que o que já estava e aí decidiram não enviar? Ou foi falta de competência mesmo? Então é preciso fazer uma política de educação séria de novo no nosso município para que as nossas gerações de crianças e jovens possam, essa nova geração, ter uma educação de qualidade. E a gente vai fazer isso valorizando os profissionais da educação, né, recuperando os equipamentos que estão em estados deploráveis, escolas e creches fechadas, né, abandonadas, sem a valorização adequada. Você tem relatos, inclusive, de professoras, né, que precisam comprar papel higiênico para levar para a escola do bolso delas porque não tem. Que precisam comprar material, muitas vezes, para ajudar no ensino, seja um giz, seja um lápis, porque não tem. Porque o município não está fornecendo. Esses últimos anos, o município não forneceu, né, o que era sempre fornecido, que era o uniforme escolar para todo ano letivo, não foi fornecido. Ficaram vários anos prometendo e não forneceram. A qualidade da merenda escolar das nossas crianças, de baixa qualidade, sem utilizar a possibilidade de incentivar o pequeno e médio agricultor da nossa cidade, produtor da nossa cidade, agricultura familiar, para colocar os seus produtos nas merendas escolares e dessa forma a gente fomentar a economia local de novo. Então são diversas medidas que a gente precisa tomar para a gente retomar uma educação de qualidade no nosso município, garantir o que eu venho dizendo há algum tempo, a necessidade de um programa de internet total para a gente levar a banda larga para as escolas municipais. Você vê nesse momento de pandemia, mostrou e expôs, né, a completa incapacidade da gestão nesse momento de fornecer um material educacional de qualidade para as nossas crianças que estão em casa nesse período de pandemia. Caio, tem aqui o Fabrício Ribeiro. Arnaldo inaugurou o Teatro Trianon, obra do governo Garotinho. Aí não quero ficar nessa discussão de política, não. Só para lembrar que quem inaugurou o Teatro Trianon, ainda antes de estar pronto, foi Antônio Roberto Góes Cavalcante, o Capi, ensinando a peça Gota d'Água no Trianon, ainda no esqueleto, ainda no governo Sérgio Mendes, antes de ser concluído. Então, vou lembrar que quem inaugurou foi Capi, né? Foi Capi, ainda antes de ser concluído. Mas, enfim, saúde, talvez seja o principal calcanhar de Aquiles desse município, da atualidade, mas não é agora, de agora, como você mesmo falou, tem dicas aí que... A questão aí, Aloysio, do Teatro Trianon é muito simples. É só passar em frente e ver a placa fundamental de quem realmente construiu o Teatro Trianon. É simples. Basta passar lá na frente que o cidadão vai saber quem está falando a verdade. Eu posso garantir que não foi no governo da família Garotinho que foi construído o Teatro Trianon. Mas eu estou falando, Caio, porque eu estava presente. Não, você estava presente numa inauguração simbólica enquanto o teatro não estava concluído. Não, simbólica não como teatro. Gota d'Água foi encenada lá. Não, sim, mas simbólico que eu quero dizer porque ele não estava pronto, né, Luiz? Sim, não estava pronto, estava no esqueleto, de fato. Eu falei isso. Mas a primeira vez que o teatro não foi Arnaldo. Daquele prédio ali que funcionou como teatro foi Antônio Roberto Góes Cavalcante Capi. Mas, importante, é outra informação que prova exatamente o que eu estou falando. Não foi inaugurado pela família Garotinho, muito pelo contrário, né? E foi inaugurado definitivamente, a sua obra foi construída na gestão Arnaldo Viana.
Ela foi iniciada no governo Sérgio Mendes e foi concluída no governo Ronaldo Viana, mas ela foi inaugurada quanto teatro pro Capi. É só para pontuar isso. Mas, enfim, em relação à saúde, que é o principal problema de Campos, sem sombra de dúvida, qualquer pesquisa qual vai apontar, você já falou aqui algumas coisas, mas eu queria saber o projeto, a proposta sua de governo. Você vem, o seu Arnaldo é médico, né? Ao mesmo tempo que você tem um outro médico concorrendo aí também, a prefeito hoje, mas Arnaldo é médico, ele realmente teve os profissionais de saúde que são da época de Arnaldo, como também da época de Mocaibe, eles tendem a elogiar a passagem dos dois nesse setor, né? Falam muito sobre isso. Qual a proposta sua de governo para a saúde, que sem sombra de dúvida é o principal problema de Campos hoje, como é há algum tempo? Então, Luiz, como eu falei, na saúde de Campos não está faltando dinheiro, está faltando gestão. E como você bem falou, Arnaldo tem uma experiência vasta na saúde pública, não só como médico, como excelente profissional que ele é, neurologista e neurocirurgião, mas como administrador, de saúde pública, como foi antes de ser prefeito. Ele foi diretor do Hospital Ferreira Machado, foi diretor da Beneficência, foi secretário de saúde. Arnaldo implementou o pronto-socorro no Hospital Ferreira Machado. Então, Arnaldo tem muito conhecimento da saúde pública antes mesmo de ser prefeito, e depois, como prefeito, concluiu a gestão como o melhor gestor para a saúde pública do município. E a gente entende que toda essa experiência, é por isso que eu te disse em várias vezes que fui perguntado aqui em outras entrevistas, que o Arnaldo tem e terá uma participação muito importante para ajudar a gente a recuperar uma saúde pública de qualidade no município de Campos, porque é a pessoa que de fato conhece. Não adianta ser, o Aloysio, ter o diploma de doutor, mas não conhecer a realidade do povo. Não adianta. Precisa conhecer a realidade do povo. Arnaldo conhece a realidade, assim como o nosso grupo político conhece a realidade do povo, já fez, não é história, não é dizer que vai fazer, nós já fizemos. Nós já demos uma saúde de qualidade. É isso que a gente vai voltar a fazer, com esse choque de gestão que contempla algumas medidas imediatas, como a reforma do Hospital Geral de Guarulhos, o retorno do Programa Saúde da Família, importante, como eu já mencionei aqui hoje mesmo, por promover um atendimento de saúde básica e preventiva para a população, zerar as filas de marcação de exame, consultas e cirurgias no nosso município, implementar um sistema definitivo integrado, que até hoje ninguém conseguiu implementar isso, e nós vamos implementar para que a gente possa ter uma saúde integrada, com prontuário digital e integrado entre as unidades básicas de saúde e as unidades hospitalares, e dessa forma a gente conseguir proporcionar uma saúde de melhor qualidade para o cidadão campista. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso, porque para a saúde tem dinheiro e a gente tem competência para isso. Caio, são 9h13, estamos chegando perto do final do programa. Eu vou reservar para as suas considerações. Só uma perguntinha com relação ao debate do FIDESC. Não, só a presença do debate do FIDESC, se vai ou não participar no dia 5. Eu, inclusive, Arnaldo, já confirmei isso para eles no encontro que a gente teve com eles, que eu acho que a maioria dos candidatos fizeram, e confirmei, inclusive, para vocês aqui também. Vamos lá, Caio, 1 minuto, considerações finais, por favor. Aloysio, eu quero agradecer aí a vocês pela entrevista. Obrigado, Cláudio, obrigado, Arnaldo. Agradecer a todos os ouvintes que aí estão nos escutando atentamente, e mais uma oportunidade que vocês dão para a gente esclarecer aqui no nosso programa de governo, apresentar as nossas propostas, dizer que eu acredito, como venho dizendo há muito tempo, na nossa cidade. Campos tem jeito, sim. É preciso a gente recuperar a economia do nosso município com medidas claras, eficientes, de forma planejada e estruturada, a gente voltar com programas sociais, junto com programas de capacitação, e a gente vai fazer isso, e dessa forma a gente vai reconstruir nossa cidade e reviver Campos para que a nossa cidade possa ser feliz de novo. Vamos juntos no dia 15 de novembro, vote 12 para a gente ser feliz. Muito bem, Caio, agradecemos aí a sua presença. Aloysio e Arnaldo, é que o tempo realmente voa, isso aí a gente não tem dúvida e tem que cumprir o tempo, exato para todos. Faltou só a falar sobre a questão do parque, que é um tema que a gente tem também abordado sempre aqui.
Verdade, Tiver aí 10 segundinhos para fazer a pergunta ao Caio e o Caio responder em 2 palavras. É verdade, a questão do Parque Municipal. Qual é a questão que você quer saber? Do Parque Municipal, se você tem no projeto, se você planeja fazer um Parque Municipal para Campos, que é uma demanda... A gente não só planeja, como a gente até na época, Luiz, deixou o projeto na Secretaria de Planejamento, né, que foi estabelecido na gestão de Arnaldo, não existia Secretaria de Planejamento antes em Campos. A gente deixou ali diversos projetos para a cidade, exatamente porque Arnaldo tinha uma agenda de desenvolvimento para a cidade para 30 anos à frente, deixando isso para as próximas gestões, e a gente tem esse projeto, inclusive, pronto já, né, desenhado para ser executado. A gente vai precisar hoje de ajuda da parceria pública e privada para a gente conseguir concluir, e com certeza nós vamos fazer, está na nossa plataforma de governo prevista. Muito bom, muito obrigado, Caio. Bom dia, candidato. E mais uma vez aqui agradecemos, em nome de toda a equipe, a sua presença aqui por videoconferência, o que seria muito melhor, naturalmente, se todos pudessem estar aqui, né, nos estúdios. Poder dar aquele abraço gostoso. Né, como a gente sempre faz aqui no Brasil, e é costumeiro esse carinho, esse respeito. Mas, de qualquer maneira, né, boa sorte aí e obrigado mais uma vez a toda a sua equipe também. Obrigado a todos aí, um beijo no coração. Valeu. Aloysio, bom dia. Arnaldo Neto. Pois não, Aloysio. Desculpa, Cláudio, pode concluir, desculpa. Agradecer a você a presença e agradecer também ao Arnaldo. Agradecer ao candidato Caio pela presença. Agradecer a você, Cláudio, a Arnaldo. Né, amanhã, sexta-feira bonita, né? Se Deus quiser. Desculpa. Não é isso, agradecer a Caio pela presença. Te agradeço também, Cláudio, porque a gente esqueceu de falar do parque, não podemos esquecer, até por questão de equidade. Sim. Passou por mim e por Arnaldo. Né? E agradeço você por ter lembrado isso, que é uma questão fundamental para Campos. Passou pela zaga, mas o goleirão tá atento aqui. Olha só. Caio, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Valeu, Luiz, Nogueira. Hoje a gente não tem a segunda edição, como falei, com o indeferimento da candidatura do Marcelo Mansur. Abre essa lacuna. A Francimara já tinha uma agenda pré-agendada. Tentei até puxar essa entrevista para hoje, mas ela já tinha uma agenda com um deputado que vai visitar o município. Então a gente, amanhã sim, concluindo a Semana de São Francisco com a prefeita Francimara. E no Folha no Ar, primeira edição, amanhã a gente recebe o Cláudio Rangel da Boa Viagem. Se Deus quiser. Tenham todos um bom dia. O Folha no Ar, primeira edição, volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Fique ligado aqui na Folha FM, vem muita música e informação aqui em 98,3.